Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa que fala de literatura, arte e cinema. Hoje nós vamos discutir um pouco da nossa literatura contemporânea. Para falar sobre esse assunto, temos aqui nos nossos estúdios o professor Cristiano. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito grato pelo convite e vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre literatura contemporânea em especial. O professor Cristiano Aguiar é escritor, crítico literário e editor freelancer, né? Ele é de Campina Grande, na Paraíba, está longe de casa. É formado em letras e é também mestre em teoria da literatura pela Federal de Pernambuco, Isso. né? Mas seu doutorado foi também em literatura, né, em estudos literários, mas aqui Sim, pelo Mackenzie, hoje é professor do Mackenzie também. E mackenzista. Mackenzista de coração, né? Isso. E em 2012 foi um dos autores selecionados da Granta, Melhores Jovens Escritores, né? Então eu acho muito interessante que você é uma pessoa que transita entre a crítica literária e também é um autor, né? Isso é interessante. Mas, Cristiano, pensando aqui no nosso assunto de hoje, literatura contemporânea, a gente no colégio, por exemplo, quando nós vamos ter aulas de literatura, a gente conhece os períodos da literatura, ou as escolas literárias são muito bem definidas para a gente, né? O estudante imagina o realismo, ele imagina um período, tem lá os seus expoentes, os nomes que ele conhece, ele pensa no romantismo, ele lembra de um, lembra de outro, modernismo, ok. Mas parece que nossos estudos literários pararam no modernismo, a gente parece que não conhece nada depois disso. Há vida na literatura após o modernismo? Há vida e há muita vida. Você falou da escola, isso é legal. Esse é um dos problemas de trabalhar com contemporâneo. Então, por exemplo, a gente sabe mais ou menos onde começa o romantismo, te dando um exemplo, e onde termina o romantismo. Quer dizer, a gente tem esse período, mas onde é que começa o contemporâneo? Começa, sei lá, nos anos 50, nos anos 60, ou só dos anos 90 para 2015? Porque o contemporâneo ele não acaba nunca. Ele é contemporâneo aquilo que está agora acontecendo, é aquilo que está mais vivo, né? E literalmente, porque a gente está estudando não o escritor empalhado, né, nos livros didáticos, mas a gente está estudando o escritor muitas vezes vivo. Então, esse é realmente uma questão para a gente pensar. O que eu acho é que, na verdade, você está fazendo uma certa crítica ao ensino de literatura nas escolas. Há uma grande discussão hoje, Rafael, sobre como pensar o ensino da literatura nos colégios, ou como repensar os materiais didáticos. E tem coisas legais rolando, tem livros bacanas, tem iniciativas de professores bacanas, e um dos desafios é como integrar justamente a literatura contemporânea a esse debate. Então, alguns até são radicais, dizem, olha, chega de romantismo, basta de barroco, vamos trabalhar só com os contemporâneos, ou alguns propõem que pode ser bem interessante inverter, já que o aluno, quando começa a estudar literatura, ele está na pré-adolescência, ou na adolescência, de repente seria legal ele começar com as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, ou de autores agora que estão fazendo sucesso, como Antônio Prato, Gregório do Vivier, a Fernanda Torres. E aí, digamos, fazer um flashback, né? Começar com o contemporâneo e terminar lá no barroco. Ou então, o que eu acho que é o caminho mais legal, que é o quê? É você, de fato, tem que ter essa base histórica, é bacana, tá? Mas você ir fazendo relações. A gente está estudando Barroco, Gregório de Matos. Tá, que poetas ou que questões do barroco são legais para o mundo do século XXI? Como é que escritores, poetas ou temáticas mesmo dialogam com a questão do barroco? Então essa é uma questão interessante. E aí o que a gente percebe é que também esses caras que foram do barroco, do romantismo, do modernismo, hoje eles estão, digamos, entre aspas, nessas gavetas, mas eles já foram literatura contemporânea também. E eles também já foram um desafio para os professores e em especial para os leitores naquele contexto de debate intelectual no qual eles surgiram. Então nós temos vida na nossa literatura agora. Sim. A gente consegue demarcar também assim algumas tendências dessa literatura. Aí eu me refiro, claro, à brasileira contemporânea. Por exemplo, nós pensávamos em realismo. Tinha alguns assuntos que eram recorrentes. A gente pensa no modernismo. Tinha alguns assuntos que a gente sabia que eles iam tratar. Quase todos falavam as mesmas coisas. A nossa literatura contemporânea, o que a gente vê hoje, segue alguma linha, assim? Nós temos alguns temas recorrentes ou algumas coisas que permeiam quase todos esses autores, não? Eu acho que eu vou te dar uma mesma resposta e várias perguntas. E minha resposta é sim e não. Sim. Você deve estar, meu Deus, Cristiano, está me enlouquecendo. Mas eu devo te explicar. Primeiro, esse mesmo desafio. A gente está muito perto do contemporâneo e, geralmente, todas essas sistematizações, não é que algumas não foram feitas no calor da hora. Em todos esses movimentos, essas escolas literárias, já havia críticos ou os próprios escritores que paravam e pensavam, não, nós somos isso. Às vezes eles não usavam os nomes que foram consolidados hoje, mas de alguma forma houve teorizações. Mas de algum modo, pensar períodos sempre implica o quê? Uma certa distância histórica, tá? Então, é difícil a gente fazer uma sistematização do que exatamente são as tendências contemporâneas.
Mas, obviamente, eu não vou te deixar sem resposta, né? Então, o que a gente percebe? Hoje em dia, essa ideia da escola literária, ela não é mais tão importante, tá? Então, o que a gente percebe? Como é que era a dinâmica, que é um pouco mais complexa quando a gente vai ver a história mesmo, até mesmo no contexto da graduação. A gente percebe, então, que até certo momento, e eu vou te colocar esse momento até, digamos, os anos 30, 40, 50 do século XX, a gente tinha uma espécie de estética hegemônica e a gente tinha uma nova geração de poetas e de escritores que se contrapunha a essa estética e tentava, entre aspas, derrubar, né? Então a gente vê toda essa coisa do modernismo, né, da Semana de 22, ou da briga, por exemplo, dos poetas românticos em relação aos poetas neoclássicos que vinham um pouco antes deles. A gente percebe hoje que há uma pluralidade de poéticas, de caminhos para ser um escritor, e esses caminhos eles convivem bem. O que acontece? Se ampliou o campo da literatura, se ampliou o campo do que se entende por literatura, e a diversidade é quem manda. Isso não significa que não haja polêmicas. Isso não significa que escritores não discordem uns dos outros. Mas, enfim, então, o que a gente percebe? Não há, por exemplo, o manifesto. O cara, né, o poeta vai lá, o escritor, e faz um manifesto, e agora essa aqui é a minha proposta, e o que vinha antes não é mais legal. Não é bem por aí. A gente percebe também que, por exemplo, no caso da literatura brasileira, a literatura brasileira ela nasce como? Ela nasce sempre ligada muito a entender o Brasil. Mas na literatura brasileira sempre houve uma espécie de conflito ou de polos dicotômicos entre o campo e a cidade, de um lado. E a gente percebe que essa dicotomia ela se pulverizou muito, em especial nos anos 50, 60. Tá? E não por acaso é o momento em que o Brasil, de fato, tem essa explosão e se urbaniza cada vez mais. Mas o nosso tempo, por enquanto, acabou. Você não saia daí, um rápido intervalo, a gente volta falando mais de literatura contemporânea. São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do seu ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. Estamos de volta com Resenha, hoje falando sobre literatura contemporânea com o professor Cristiano. Cristiano, no bloco anterior a gente estava conversando um pouco sobre essa mistureba que é a literatura contemporânea, uma mistura de muitas coisas. Mas você comentou um ponto muito interessante, a questão da identidade, né? Que a literatura brasileira sempre buscou essa coisa de quem somos, o que é o Brasil, tentamos pintar o Brasil de diferentes maneiras. E a gente chega na literatura contemporânea e há um pouco disso. E há um autor que eu queria levantar aqui, o Milton Ratum, que é um dos nossos autores mais premiados, né? Pelo menos tem ganhado aí alguns prêmios, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, que já tem alguns livros publicados, bons livros já reconhecidos como bons livros. E ele tem uma sua obra uma coisa muito interessante, porque ele é manauara, né? Uhum. De Manaus. Sim. E ele tem essa coisa do norte, né? Ele trabalha muito essa coisa em Manaus. O Dois Irmãos, o Cinzas do Norte, falam justamente dessa região, o conflito se passa em Manaus,
Quer dizer, a gente tem também o Milton Ratum com um regionalista? A gente pode falar que ele busca uma identidade regional Você está fazendo brasileira? polêmica agora. Então, o Milton Ratum, de fato, a gente estava falando dessa diversidade, né, da produção contemporânea na ficção e na poesia. E, de fato, o Milton Ratum é um dos nomes mais legitimados ou mais importantes a surgir nos últimos 20, 25 anos. Ele começa a carreira dele com o Relatos do Certo Oriente, ele publica em 1989, ganha o Jabuti, passa 11 anos sem publicar, publica Dois Irmãos, que é a grande obra dele, de fato, é um dos grandes livros da literatura contemporânea atual, e começa a colecionar vários prêmios, né, enfim. Então, de fato, o que eu acho? Eu acho que dentro dessa ideia de diversidade, a literatura contemporânea ela abraçou também coisas ou características que ficaram reprimidas. O que é que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, cada vez mais mulheres começaram a escrever e publicar, e a escrever e falar da condição feminina, tá? Ou, por exemplo, minorias ligadas às identidades afro-brasileiras ou às identidades homoafetivas, por exemplo, começaram a se expressar mais. Uma observação, não que isso não apareça na literatura brasileira ou na literatura contemporânea de várias linguagens antes, mas, de fato, após esses anos 60, 70, isso se torna muito mais evidente. O que eu acho, então, alguns escritores, essa é a minha impressão, eles também sentiram angústia de apresentar ainda para o Brasil, mesmo no contexto contemporâneo, os espaços nos quais eles escrevem. Eu sinto isso um pouco na obra do Milton Ratum. A impressão que eu tenho é que alguns escritores de algumas regiões do Nordeste que não foram tão escritas, do Centro-Oeste ou do Norte, eles sentem que as regiões deles não participaram de uma espécie de partilha simbólica da construção de um imaginário do que é Brasil. Então, há esse aspecto, que não é o único aspecto, e talvez não seja nem um aspecto mais predominante, na obra do Milton Ratum. Então, quando a obra do Milton Ratum começa a ficar muito mais lida e discutida, tanto dentro da universidade quanto na crítica mais, digamos, jornalística, começa a se levantar essas polêmicas. Poxa, a obra dele é ou não regionalista, a obra dele é ou não exótica. Ele trabalha, de fato, com dois elementos que são muito, digamos, fáceis de se tornarem exóticos. O norte, né, a Amazônia, enfim, a questão da cultura amazônica, e ele também tem um outro elemento que é a cultura árabe. Inclusive, os dois primeiros romances dele, que são Relatos de um Certo Oriente e Dois Irmãos, são justamente romances que misturam esses dois elementos, né? E é muito fácil você perder a mão. O que eu creio, o que eu acho? O regionalismo, ele está sempre ligado ao quê? A uma ideia de uma identidade cristalizada. É uma defesa da identidade. Essa identidade ela é definida, ela é cristalizada, ela é um projeto que nunca é apenas estético, mas é um projeto político, tá? De conseguir um espaço que geralmente o regionalista sente que está perdido. Então, por isso que, por exemplo, onde temos regionalismos muito fortes, a gente tem no Nordeste, a gente tem no Rio Grande do Sul. São lugares que, de alguma forma, perderam, em função do desenvolvimento da história, da geopolítica brasileira, perderam espaços econômicos e políticos. Então, historicamente, brigaram, né, por seus Isso, suas e movimentos separatistas aconteceram, né, enfim. Então, isso a gente percebe que o jornalista ele tem essa questão. Então, ele cristaliza essa identidade e ele coloca no centro dessa identidade tudo, né, a construção da nação. Não vejo isso na obra do Milton Ratum. O que eu vejo é o seguinte, é a construção de um sentido de lugar, um senso de lugar. É construir um lugar específico. E isso não necessariamente significa construir uma identidade regionalista. Pelo contrário, na obra do Milton Ratum, as identidades elas são móveis, elas são difusas. Elas são híbridas, muitas vezes. São europeus que se tornam meio abrasileirados, são índios que vão para a cidade, ou pessoas manauaras que vão para a natureza, né? A ideia da imigração, a ideia da viagem, né? Há um outro tópico também, que são os orientais ou os nordestinos, que chegam ao norte do país, né? E começam a misturar suas identidades. Então, eu acho que, de fato, a obra dele passa mais por isso e menos por um regionalismo, a defesa de um lugar. Pelo contrário, por exemplo, um romance que eu estudei mais detidamente na minha tese, que foi o Cinzas do Norte, ele do início ao fim, eu diria até com um pouquinho de exagero, ele do início ao fim é construído como uma pancada contra essa ideia de regionalismo nas artes e na literatura. E aí você me pergunta, ok, mas por que isso aparece então? Por que na crítica aparece muito, ainda, hoje menos, mas muito ainda, digamos, essa etiqueta do regionalista na obra do Milton Ratum? E aqui você provocou, eu provoco de volta. Eu acho que às vezes há talvez um regionalismo inverso de certa crítica do Sudeste, do Sul, que tenta classificar aquilo que não é uma experiência urbana padrão nessa sigla de regionalismo. E aí é algo para sempre debater e problematizar.
podemos pensar então que a construção dos espaços, e aí eu me refiro a espaço como um elemento da narrativa, assim como o personagem, o narrador, a construção dos espaços na literatura contemporânea já é uma marca diferente do que nós víamos até então? Quer dizer, é uma construção de espaço diferente do que havia até então? Posso dizer o sim e não, mas mais uma vez, Pode. Sim, porque em alguns autores, como Milton Ratum, há de fato, digamos, no caso de Milton Ratum, corrigindo o não, no sentido de que eu sinto que no Milton Ratum há uma continuidade de uma certa tradição brasileira de trabalhar o espaço. Então, ele tem uma grande preocupação, ele trabalha com a janela temporal. Ele vai lá em meados do século XIX com Ovos de Eldorado e lá no Cinza do Norte ele termina nos anos 80. Né? Então ele tem uma preocupação de fazer uma crônica, isso está sempre no subtexto, está indireto nas obras dele, de uma certa formação social do espaço. Boa parte do nosso romance brasileiro, no século XIX e XX, e José de Alencar talvez seja o grande nome ou o nome inaugurador disso, se preocuparam com esse caminho. Já outros autores, sei lá, posso citar o João Gilberto Noll, por exemplo, ele trabalha com espaços esvaziados dessa especificidade do lugar. E isso já seria muito mais novo, isso era muito menos frequente em outras experiências da ficção brasileira. Ele trabalha até com a ideia, talvez, do não lugar, de um lugar que está esvaziado de uma relação simbólica. Enfim, então, ou outros autores que trabalham com um espaço mais do fantástico, por exemplo. Né? Então, eu diria que essa diversidade contempla tanto uma continuidade desse trabalho com o espaço, quanto rompimento e perspectivas novas. Agora, de fato, o espaço na literatura contemporânea, e o trabalho do Milton Ratum não foge disso, é bem mais fragmentado. Outro exemplo, sobre São Paulo. Então, tem um romance que é um outro romance muito marcante nessa produção contemporânea, que é o Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. E o Eles Eram Muitos Cavalos é o quê? Não é um personagem, exatamente, não é um protagonista como a gente está acostumado. O personagem é a cidade de São Paulo. Ele mostra em fragmentos diferentes personagens, diferentes vozes, diferentes gêneros textuais e diferentes espaços sociais que compõem essa Babel que é a cidade de São Paulo. E isso é visto num percurso de 24 horas, e o percurso não é feito, como eu falei, por um protagonista, mas é feito pelo nosso olhar de leitor, que percorre quase como se visse um videoclipe da cidade de São Paulo, enfim, do dia à noite da cidade. Quer dizer, vemos quebras e vemos continuidade. Né? Vemos quebras e vemos continuidades, mas mesmo na continuidade, a gente vê o quê? Que essa continuidade é diferente. No próprio Milton Ratum, há uma certa fragmentação maior. Ou no caso do Rufato, que à primeira vista é uma quebra, e é mesmo, mas quando a gente vai lá para o romance vanguardista, né, das vanguardas, a gente vai perceber que ele bebe muito ali, das experiências. Então, por exemplo, são caminhos diferentes, mas muito do que ele faz, a gente pode ver, por exemplo, nos romances de Oswaldo de Andrade. Né? Então, Memórias Sentimentais de João Miramar, que de alguma forma também fala de São Paulo, tá? Não está tão distante, e a gente poderia colocar os dois autores em diálogo. Diálogo é tudo, para a gente conseguir entender como a literatura contemporânea funciona. Eu acho que a gente deveria até criar a alcunha da literatura do sim e do não. É verdade. Mas a gente conversa um pouco mais, trazendo até um pouco do Luiz Rufato. O papo tá gostoso, você não saia daí, tem mais. Que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo
que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Estamos de volta com resenha, hoje falando da literatura do sim e do não. Já criamos o nome já criamos aqui, uma nova categoria. Enfim, já tem uma tese. Uma definição. Vamos patentear e vamos fazer uma tese depois. Quem sabe a gente não ganha dinheiro com isso. Cara, não sei. Eu não perco esperanças. Mas, Cristiano, voltando ao nosso assunto de literatura contemporânea. Você citou Luiz Rufato, falou do Milton Ratum, que são, eu vejo que são literaturas muito diferentes, né? Eles têm características muito diferentes e isso é muito, muito gostoso. Mas pensando nesse lado da diferença, uma coisa que gera muita discussão em literatura, e ainda hoje a gente vê muito isso, essa coisa da crítica literária aceitar e ser aceito por ter público, ou os próprios autores que às vezes se unem a esse público contra a crítica literária, ou a crítica literária que se posiciona contra. E você é uma pessoa que transita por esses dois mundos, quer dizer, você é um crítico literário, tem estudos acadêmicos, seu doutorado é em cima disso, e ao mesmo tempo é um autor, você está dos dois lados. Se a gente pensar num autor menos não, mas um autor que vende muito, mas que não é tão aceito assim na academia, por exemplo, o André Bianco, que tem uma temática diferente. Sim, trabalha com fantástico, com vampiros, é uma coisa, é uma literatura diferente, que também eu acho que é até uma marca dessa nossa literatura contemporânea. Quer dizer, a gente ainda vê nessa literatura contemporânea essa briga da crítica com os autores, da crítica com o público. Por que há essa discrepância tão grande? Bom, eu acho que cada caso vai suscitar problemas diferentes. Então, de fato, um autor como André Bianco, que está ligado ao fantástico e essa literatura que a gente poderia chamar uma literatura mais pop, eu sinto que ainda há uma resistência dentro da universidade de dar legitimidade a isso. Então, a gente tem essas vertentes do fantástico, como a literatura de fantasia, né, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. A gente tem a literatura mais dessa vertente do terror e do horror, ou a gente tem a literatura da ficção científica. Então, essas três vertentes, eu sinto que ainda há muita resistência na universidade, em especial na Universidade Brasileira. Eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, então eu senti que já há uma abertura maior de tentar entender e compreender essa literatura, né? O que acontece, Rafael? Houve um momento em que houve uma espécie de cisão, digamos assim, na história do romance, ou na história da prosa e ficção. Essa literatura da aventura, essa literatura em que o herói é o protagonista, ela tinha uma função social importante, mas quando a literatura ocidental começa a se modernizar e os precursores disso são o Dom Quixote, por um lado, o Lazarillo de Tormes, né, no século XVI, XVII, XVI. A gente tem depois o romance inglês do século XVIII e a gente tem a modernização plena no século XIX. O que acontece? Eles começam a instituir novos paradigmas. Menos importante é o herói como protagonista e mais o homem comum, como eu e você. Menos importante é contar as peripécias e mais importante contar a vida cotidiana e inserir a história do mundo hoje ou a história recente na narrativa do romance. Então, o que a gente vai perceber é que a valorização desse fantástico tradicional, da aventura, do herói, começa a cair na bolsa de valores literária e esses outros valores começam a aparecer. Não por acaso eu te falei o Quixote. Qual é o grande alvo de sátira do Quixote? De quem Cervantes começa a rir do início ao fim? Ele ri das novelas de cavalaria. E olha que fascinante, não por acaso, qual é a base? Hoje a gente está vendo no cinema, o quê? Os super-heróis. Eu curto super-heróis, eu li na adolescência, até hoje eu coleciono quadrinhos, eu acho que você deve ter lido ou curte também. E eles bebem aonde? Nas novelas de cavalaria. Eles bebem no século XIX, os super-heróis são filhos do século XIX e são filhos dessa literatura Pulp Fiction do início do século XX, mas tudo está lá nas novelas de cavalaria. E é engraçado a gente perceber isso, a gente perceber que Cervantes ria dessas pessoas, ria desses escritores e ria dessa literatura. E essa literatura, então, ela fica em baixa. O André Bianco, ele está nessa tradição. Alguns professores de literatura, alguns escritores e alguns críticos, inclusive, negam o status de literatura ou de escritor literário para um cara como André Bianco. Eu não concordo. Por outro lado, eu também não acho que André Bianco e Guimarães Rosa estão falando a mesma língua. E aí é interessante perceber o que é interessante aqui no André Bianco, o que é interessante e instigante no Guimarães Rosa. Não é o puro relativismo, mas é perceber que há vertentes e há caminhos diferentes. Eu acho, então, que deve haver abertura. Eu acho que a tendência, em especial porque nossos alunos, cada vez mais na letras, eles estão chegando com a base muito forte dessa literatura pop.
Então eu acho que é legal a gente começar a repensar ela e abraçá-la mesmo, mas pensá-la criticamente. E se a gente pensar então nesses nossos escritores, os que vendem e os que não vendem tanto, Tá. nós conseguimos imaginar quem entrará para o cânone da nossa literatura, quem será visto daqui 150 anos, como olha, naqueles anos, início dos anos 2000, virada do século 20 para o 21, tal e tal escritor estão hoje no mesmo patamar de um Guimarães Rosa. Quem que é o seu pai? Eu acho que é puro palpite, né? Mas quem poderia entrar aí? Eu acho que isso mostra como é inglória a tarefa do crítico literário, porque quando a gente vai estudando a história da crítica literária no Brasil e em outros países, a gente sempre, e os alunos adoram, a gente sempre adora mostrar, olha, fulano de tal não entendeu Baudelaire, fulano de tal disse que Machado de Assis era terrível, não era um escritor interessante. Enfim, então esse é o problema, e não dá para saber. A gente pode fazer apostas, e eu acho que o crítico literário, apesar de sim ter essa tarefa inglória de errar, e ele vai errar, eu acho que ele tem que fazer apostas, ele tem que discutir valores, ele tem que abraçar valores literários. Não sei, eu acredito, por exemplo, que o Milton Ratum continua a ser lido durante muito tempo, mas quem sabe, né? Cada geração vai repensar o seu cânone, cada geração vai repensar que conjunto de textos fazem sentido para a sua experiência de leitura. Então eu vou deixar para o nosso telespectador fazer as próprias apostas, né? Isso, exatamente. Leia, digamos, sem culpa e procure ler coisas que você acha que são interessantes para você. Né? Tá certo. Eu acho que essa é a mensagem. Infelizmente o nosso tempo se esgotou, passa muito rápido. Sim. Cristiano, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, pelo seu esclarecimento e pela nossa nova alcunha da literatura contemporânea, Sim, que é a literatura verdade. do sim e do não. É verdade. Dou todos os créditos a você. Eu agradeço e para quem quiser conhecer um pouco mais da literatura contemporânea, o Mackenzie é um lugar em que, no Departamento de Letras, na graduação e na pós, tem estudado muito. Então, quase todos os professores têm procurado trabalhar com a literatura contemporânea e têm escrito sobre. Então, é só dar uma olhadinha nos professores, no site da Letras, e você vai achar coisa legal. Muito bom. E por hoje é só, infelizmente. No Resenha fica por aqui. Você mande sugestões para nós, se você tiver algum assunto interessante, algum convidado interessante para sugerir, resenha@mackenzie.br. Até a próxima.